Olhe lá, o texto começa assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Você ouviu isso? Enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão, pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir, dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Eu vou repetir essa parte. Você está me ouvindo aqui? Eu vou repetir essa parte aqui. Como a chuva, é igual a chuva. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir, dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, longe de nós agora todo cansaço, toda distração. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor leve a nossa mente cativa agora. Estejamos agora como que presos, ó Deus, à obediência da palavra do Senhor. Queremos estar agora, ó Deus, como que presos na atenção à voz mansa e suave do Senhor. Pedimos mesmo agora, vem ampliar a nossa mente, Senhor. Expande agora, Senhor, de maneira que possamos alcançar, Senhor, sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que você fale para alguém que Deus vai falar com ela. Eu tive uma aula hoje de manhã, porque são coisas que eu não domino, não é minha área, né? Mas nós tínhamos aqui pela manhã alguns militares que trabalham assim, próximos à área de controladores de voo. E eu li algumas coisas e depois eles me ajudaram aqui na informação que um piloto ele não levanta uma aeronave e faz o caminho que ele quiser. Eu descobri hoje que um piloto, ele sequer entra dentro do avião se não tiver o plano de voo. Ele não pode entrar dentro do avião se ele não tiver um plano de voo, né? Eu fiquei imaginando, gente, se um piloto de avião, ele não faz da cabeça dele o trajeto que ele quiser. Imagina se os pilotos de avião fossem igual os motoristas de Guará, que dão seta para a esquerda e vira para a direita, né? Simplesmente para, está voando assim, né? E você está atrás, não sabe o que ele vai fazer, né? Outra coisa, mesmo com plano de voo aprovado, ele entra no avião, eu ia falar ônibus, ele entra no avião e ele já está no ar, ele já está voando. Se o controlador encontrar uma rota ou alguma tempestade que está a caminho, alguma coisa, o controlador de voo tem total autoridade sobre ele para falar para ele mudar a rota. Puxa, hoje a hora que os militares falaram isso para mim aqui, o pessoal, né? Eu quase falei: Senhor, pode mudar a minha rota quantas vezes o Senhor quiser, né? Então eu queria usar essa figura que eu estou aqui ministrando para abrir tua mente aqui, da nossa vida como um avião
um avião que ele não pode levantar voo sem ter uma rota definida, não pode, ele não sai, ele não levanta voo, já existe, nós só precisamos nos render, nos entregar a essa rota, a esse plano de voo, porque assim diz a palavra do Senhor: os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Mas você vai ter plano de voo. Está entendendo isso? Naquele acidente dos Mamonas, depois você põe no Google lá, você não sabe nem imaginar o que eu estou falando, dos Mamonas. Diz que o piloto deveria virar para um lado, ele virou para o outro e deu de cara com a serra o acidente, né? Agora, olha, preste atenção, nessa figura que eu estou usando para ministrar a palavra hoje, você entende por que você muitas e muitas vezes está perdido nessa imensidão de pensamentos, nessa imensidão que está aí, e você não tem um plano de voo, e você começou de um jeito e agora você não sabe mais, e aí você encontra com a pessoa e ela mesma diz: olha, eu não sei, de verdade eu estou meio perdido. Por quê? Porque você levantou o voo sem ter o plano de voo. Ou, segue comigo ainda, já vou entrar aqui na palavra, mas imagina como um avião em que você cai, porque você não tinha a rota traçada, e depois de algum tempo voando, você cai. Pior, eu uma vez voltando de Natal, nosso avião voltou para Congonhas, e Congonhas é muito rápido, a cada minuto, sei lá o que é aquilo lá, um avião pousa, é um negócio assustador ali, né? E o nosso avião teve que fazer eu esqueci, eu chamei de elevador, mas não é elevador, tem um nome certo, que ele dá giros, e ele vai descendo. O controlador chama isso de ponto zero, ou seja, você não sai do lugar. Então imagina quantas pessoas estão assim na vida. Por quê? Porque não está liberado o pouso, não está liberado coisas, e ele está travado, e a vida está travada. Então ele está como uma aeronave que não pode pousar, porque não cumpriu etapas, não esperou o tempo certo, não viveu ainda, não foi forjado, não foi trabalhado. Eu estou misturando coisas, mas para você entender que o plano de voo determina o começo, o meio e a eternidade. A razão por que perdemos a eternidade é a falta do plano de voo, porque no plano de voo que você já nasceu, estabelece o começo, o meio, e você não vai parar no meio, porque não é bom parar no meio do caminho. O meio para você é uma passagem, seja deserto ou não, você vai passar, e o que te espera é a eternidade. Palavra de hoje, se você for anotar aí, estudar comigo: qual a direção de Deus para a sua vida? Qual o plano de voo para a sua vida? E eu queria falar sobre isso porque, infelizmente, e as pessoas estão dentro de uma igreja e elas se contentam a frequentar uma igreja, se contentam a ir andando, se contentam vivendo, e você encontra com muitas delas e você pergunta: e aí? E ela fala: não, eu estou indo, e eu estou vivendo. Mas olhe para mim, o plano de voo para Deus não é que você apenas viva assim, é que você tenha uma vida em abundância. E a abundância fala de muitas coisas na sua vida. O plano de voo de Deus é muito maior para você. Há uma história no seu voo. Alguém recebe essa palavra? Há uma história no seu voo. Há um testemunho. Há coisas que o Senhor vai estar com você em todo o tempo. Então, é muito triste quando a pessoa ela se contenta em que ela está na pista.
E ela é um avião, ela está na pista, e como não há plano de voo, ela não levanta voo, e ela já está há muito tempo, e você pergunta aí, como é que está a sua vida? E não vai por quê? Porque você não buscou o plano perfeito, o caminho perfeito, e Deus tem um plano perfeito. E você não está entendendo que isso é necessário, é urgente, que nós voltemos. Ele fala assim, vocês voltarão para mim, porque os meus pensamentos não são os seus, eu não penso assim, a minha rota não é essa, você está numa rota errada, e essa rota errada vai fazer com que haja atrasos na sua vida, haja acidentes na sua vida, haja um total descontrole na sua vida. Você está sem um controlador que vê tempestades. Puxa, recebe essa palavra agora. Você está sem um controlador, que a vontade dele é soberana sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém ou não? Ela é soberana sobre a sua vida, e preste atenção, e se ela é soberana sobre a sua vida, ele vê a tempestade antes dela acontecer na tua vida, e ele muda a rota, porque ele vai poupar a tua vida, e ele então endireitará as tuas veredas, e ele vai guiar você por um caminho, aleluia. Ele guiará a tua entrada e a tua saída. Mas você precisa ter esse plano de voo, e muitas pessoas se contentam em ir andando. Vamos, amanhã outro dia, amanhã só pode ser um outro dia, se você realmente tiver uma rota definida pelo Senhor na sua vida. E uma rota definida pelo Senhor começa assim: pela manhã virá a alegria de Deus na sua vida. O choro dura a noite inteira, mas já tem um plano de voo. Amanhã eu vou estar na pista, e vai ser um dia novo, o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Ele tem um plano de voo para a minha casa. Você pode dizer isso? Deus tem um plano de voo para a minha casa. Fale forte isso, fale como profeta assim: Deus tem um plano de voo para a minha casa não cai, a minha casa não está perdida, não haverá acidentes na minha casa, a minha casa está livre da tempestade, Ele tem a rota segura para a minha casa. E aí então, qual é essa direção? Nós teríamos que buscar essa direção, que ele fala assim: vocês precisam entender que os meus pensamentos em relação aos seus são muito maiores. E eu queria então aqui estudar com você, quando o povo sai do Egito, a intenção do povo era apenas sair. É assim que muitas vezes nós estamos em muitas situações da nossa vida, apenas sair. Eu quero andar, eu quero ir. Você nem sabe se Deus quer que você vá, porque há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Há um tempo certo, e você precisa saber esse tempo certo de Deus para a tua vida, né? E o povo sai do Egito, mas aí Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, Deus fala para eles: eu tenho um plano de voo para vocês, eu tenho um plano de deserto para vocês, eu tenho um plano para vocês. E qual é o plano? O plano é sair de um lugar, sair de uma escravidão, sair de uma situação e ir para uma terra que mana leite e mel. Há um governo de Deus sobre a tua vida, te conduzir a um lugar que Ele já tem preparado para você. Então há um plano. Então ele fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o plano. Se atentamente ouvir. Então ele começa: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje. É um plano de voo. Ele está dando para você uma direção. Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Você pode dizer amém? Algumas coisas importantes sobre essa questão da direção de Deus para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, olhe para mim aqui. Alguém que está aqui já se sentiu guiado por Deus de uma forma assim muito clara, muito forte mesmo? Você sabia, é Deus. Se prepare, você sabia que Ele quer fazer isso com você todo dia, toda hora, do seu levantar. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando me assento
e quando me levanto, porque Ele tem um plano para a minha vida. Ele me cerca por trás e pela frente. Isso para mim é maravilhoso, porque não há um lugar que eu esteja em que Ele não está. Há um plano de Deus, há um desejo de Deus de guiá-los. Eu queria então ministrar algumas coisas que são importantes e é importante porque se você não entender isso, você está vivendo, mas você pode estar na pista e não tem autorização para levantar voo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a direção de Deus para as nossas vidas não é a nossa. Não é igual. Muitas vezes é contrário à nossa. Alguém ouviu isso? Não tem nada a ver com a nossa. A Bíblia diz assim, Deus falando com o povo: o meu povo é de dura cerviz. Cerviz é essa parte em que não abaixa. É muito, o meu povo não se curva, não se rende. E uma pessoa que não se rende, ela não está entendendo que há alguém no controle, alguém no volante, alguém dirigindo, alguém virando. Olhe para mim, o desejo de Deus nessa noite é dirigir a sua vida. E você precisa entender, porque se você não entende isso, você pensa que a vontade de Deus se adapta à sua. Chega a passar na nossa cabeça que se eu continuar aqui na paralela, uma hora eu vou encontrar Deus lá na frente. Mas não é assim que funciona. Olhe para mim, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Eu preciso falar isso para você, porque você não pode ser enganado aqui para dar certo, para que teu caminho prospere, para que tudo dê certo. Preste atenção, você tem que se render à vontade de Deus. Por isso que a oração é essa: seja feita a tua vontade, da mesma maneira como é feita no céu, seja feita aqui na terra. Eu quero o céu na terra na minha vida, eu quero que o céu se abra, e do mesmo jeito que o céu se move, eu quero que a minha vida possa se mover debaixo desse governo. Então a vontade de Deus, e é assustador, por favor preste atenção que é assustador, porque pode ser totalmente contrária à sua, mas preste atenção, o caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isaías 55:8, nós lemos o texto, diz: o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Segunda coisa que eu quero falar, a direção de Deus para as nossas vidas fala de futuro, aponta sempre uma direção, um destino. E aí é um problema para nós, isso é um problema, porque tudo que você hoje veio aqui, falou, vou lá na Carisma. Talvez você veio aqui buscando algo agora, presente. Esse presente agora, preste atenção, você vai colher o que você plantou. Alguém ouviu isso? Mas se prepara, porque se hoje você se render à direção de Deus, nunca mais você passará por esse caminho. Deus vai escrever uma história nova na sua vida. Abrirei caminhos no deserto. Você entende isso? A direção de Deus, ela vai apontar algo futuro para a tua vida. E tudo que nós queremos é o agora. Nós queremos resolver algo agora presente. Mas Ele quer estender algo. Então Ele fala assim: eu vou dar a vocês a esperança de um futuro. Quando ele fala para Abraão, Abraão está querendo resolver um problema dele já, ele fala para Deus: eu não tenho filho, eu estou numa situação, o Senhor não me dá filhos. E Deus aponta algo para ele lá na frente, que não era dar um filho, é fazer dele pai de uma multidão. E aí Deus então fala para ele, e tem a ver, e ele quer saber agora, mas aonde? Ele fala assim: aonde eu te mostrar.
Porque eu tenho um plano de voo para a tua vida. Sai da tua terra, sai da tua parentela, a um lugar que eu te mostrarei. Puxa, alguém aqui recebe essa palavra. Deus vai apontar um destino para você, aonde não haverá vergonha, porque aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados nem confundidos. O que você está hoje, vivendo hoje, é algo do qual você plantou, sem a direção de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, quebra isso na tua vida e se prepare. Deus tem um plano de voo para você, é perfeito. Mas você tem que entender que é um futuro do qual é geracional, cai sobre a minha vida. O Renan vai pegar algo ainda muito dobrado disso, a Larissa vai pegar, e os meus netos vão viver a bênção, porque vai estar sobre a vida deles. Aponta para um futuro muito longo, muito grande, sobre toda a minha casa. Por isso que diz, todas as famílias da terra serão benditas através da sua vida. É um plano de voo que eu tenho para você, é futuro. Alguém recebe isso? Fala para alguém assim, há um futuro para a tua vida. Jeremias 29:11 diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Buscar a direção de Deus vai estabelecer para você um caminho, uma direção, e ainda, olhe, preste atenção por favor. E aí, pastor, isso vai me poupar de problemas? Não, mas ele diz que até no deserto ele guiará você, e até lá a boa mão de Deus vai te sustentar, e haverá um caminho, rios no deserto ele vai fazer, porque é a direção de Deus para a tua vida. Deserto não vai ser fim da sua história, vai ser passagem para você, será testemunho na sua vida. Você crê nisso? Vamos lá, outra coisa, importante isso, gente. A direção de Deus para as nossas vidas sempre vai apontar para Deus. E é aqui que muitos se perdem, é aqui que muitos estão na pista, com o motor ligado, já faz muito tempo, mas não entende que toda a direção de Deus, todo o plano de Deus para a tua vida, é fazer com que você se achegue a Ele. Toda a sua casa, se achegue a Ele. A palavra de Deus diz em Jeremias 24:7, porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. A direção, o plano de Deus é que você se converta, porque vai apontar para Ele. Não há direção de Deus. E aqui que a maioria de nós, eu vou usar a expressão evangélico, se perde. Porque a maioria de nós já ouviu o apelo e já ouviu testemunhos de que Deus abençoa. E aí a pessoa pega a bênção e vai. Por favor, você tem que entender o que eu vou falar agora. O plano de Deus não era a bênção, era ser abençoador da sua vida. A bênção chama galardão, é um presente, Ele dá um presente, mas o que Ele quer é abençoar toda a sua vida. Mais que isso, recebe isso agora aqui, e fazer de você uma bênção. E tu serás uma bênção. Então muitas vezes nós estamos na presença de Deus e buscamos o Senhor e recebemos uma bênção e achamos que com aquilo a gente levanta voo. Não, meu irmão. Dos 10 leprosos, um voltou, porque queria aquele que pode curar lepra, aquele que pode abençoar, aquele que pode continuar traçando rumos para a vida. Os outros pegam e vão tentar viver algo do qual não podem, não há rota, não há plano de voo. Toda a direção de Deus, se alguém hoje veio buscar isso, se prepare, vai levar você mais perto dele, vai te fazer contemplar. Agora preste atenção, isso provoca mudança de vida, arrependimento,
provoca atitudes corretas. Por isso que ele fala, parem de pecar, está lá no texto. Porque vai apontar para ele de tal forma que ao ver a sua presença, você vai falar, eu sou pecador, eu preciso endireitar o meu caminho, eu preciso parar com isso, eu preciso olhar para frente, porque ele tem um plano maior para a minha vida. Você pode dizer amém? Vamos lá. Eu falei essa abertura porque eu queria chegar nesse ponto que eu vou falar agora. De manhã eu fiquei com medo, porque eu falei assim, gente, eu vou falar algo aqui muito pesado. E as pessoas ficaram assim, né? Mas eu vou falar algo muito sério, sério. Como alcançar, conhecer a direção de Deus para a sua vida. Mas eu queria falar de coisa muito séria. Algo assim que você precisa se atentar, porque você pode não entender que esse é o plano de voo para a sua vida. Você está comigo? Diga um amém. Como obter esse plano? Se você puder anotar, anote, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar assim, como que eu consigo a direção de Deus para a minha vida? É isso aqui, ó. Você sabe por que você não consegue viver a direção de Deus para a sua vida? Você está andando com alguém que não tem direção de Deus para a sua vida. Alguém ouviu isso? Estabelecer a direção de Deus na nossa vida é estar perto de alguém que a vida dela está sendo de tal forma guiada por Deus, que estar perto dela traça rumos na sua vida que apontem para Ele. Eu vou ler um texto para você agora, você vai ver que coisa linda isso aqui. Está em 2 Reis, capítulo 2. Eu vou abreviar o texto, vou ler o versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 6. Como obter direção de Deus para a sua vida? Ande, grude, olhe para alguém que você tem certeza que é a direção de Deus para a vida dela. Olhe para mim, você já conheceu alguém assim? Você olhava para a vida da pessoa e sabia que ela estava vivendo o melhor de Deus, a direção de Deus, que ela estava sendo guiada por Deus? Alguém já conheceu gente assim? Ande com essa pessoa. Olha o que eu vou ler agora, tão sério que é. Chegou o tempo de o Senhor levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. Assim os dois foram até Betel. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram até. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não deixarei. Então eles saíram. Alguém já leu essa história? Deixa eu falar algo a você. De repente, no meio de um redemoinho, algo assustador acontece. Elias é levado, tomado. Eliseu está sozinho, mas ele andou um tempo com alguém que tinha direção de Deus para a sua vida. Está me acompanhando? Primeira coisa que Eliseu faz: vai na beira de um rio, pega a capa, toca a capa na água, o rio abre. Quem viu falou a mesma coisa que acontecia com Elias está acontecendo com ele. O mesmo Deus que estava com Elias está com ele. Sabe por quê? Porque ele andou. Sabe por quê? Muitas vezes você não encontra isso, você tem buscado porque você não está andando, não acompanha. É melhor serem dois do que um.
é caminhar lado a lado, é vida na vida, é vida que fala. Eu tenho encontrado com pessoas que já estiveram aqui, hoje não estão mais. E você pergunta, fala, eu ainda estou buscando uma direção de Deus. Deus já tinha uma direção, você só não enxergou. Eliseu, quando Elias falou, fica aqui, Eliseu falou, não, eu vejo direção de Deus na sua vida, eu vou andar do seu lado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não estou apontando para mim. Você conhece alguém que você tem certeza no coração que tem direção de Deus na vida dessa pessoa? Ande perto. Vai trazer direção de Deus para a sua vida. Vai abrir caminhos para você. Acredita nisso? Primeira coisa muito séria é isso. Não faça isso andando com gente errada, com gente que não tem direção de Deus. Você precisa andar com gente que inspira Deus na sua vida. Você precisa andar perto de gente que perto dessa pessoa, você sabe, o plano de Deus vai se cumprir. Tem coisas que são inexplicáveis, né? Para mim por exemplo, né? Eu acho, eu até paro para ver isso, porque é surreal para mim, é ver trombada de bicicleta. Gente, eu acho que tudo pode acontecer, mas duas bicicletas bater de frente, eu fico assim, eu queria perguntar para a pessoa, parar e falar assim, gente, só para saber em que mundo vocês estão, né? Duas bicicletas assim, vem pá! Sabe o que é isso? Duas pessoas que estão sem direção. Eu estou falando algo que você talvez não esteja entendendo. Se relacionar com uma pessoa que não tem direção de Deus para a vida dela, pode fazer com que você fique muito tempo da sua vida perdido. Recebe essa palavra. Você ter direção de Deus para a sua vida, Deus vai colocar na sua vida pessoas que também têm direção de Deus para a sua vida. Por quê? Porque não pode dar errado. É perfeito. Um avião, se ele estiver na mesma rota que o outro, ele é obrigado a estar a 1000 pés de distanciamento. São o quê? 300 metros, sei lá quantos metros são de distância. Ele pode estar na mesma rota, mas tem que estar para que não haja conflitos. Andar com alguém que tem direção de Deus vai estabelecer para você rota segura. O que mais causou atraso na minha vida e confusão na minha vida foi andar com pessoas que não tinham direção de Deus para a sua vida, inclusive pastores que hoje não são mais pastores. E se eu tivesse continuado? Meu irmão, busque direção de Deus, andando com pessoas que têm palavra de Deus na vida delas. O que eu vou falar agora, antes de eu falar, vou explicar, porque senão vai gerar um conflito. O que eu vou falar agora, alguns vão entender porque Deus já tem falado isso, mas vai gerar na sua cabeça você fala assim, mas ele acabou de falar isso e agora ele fala isso. A segunda coisa que eu quero falar sobre obter direção de Deus é isso aqui, uma busca solitária por essa direção. Pastor, o senhor acabou de falar que a gente tem que andar perto de alguém que tem direção de Deus, mas presta atenção, a direção de Deus que só se revela num tempo a sós com Deus. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? São lugares secretos. Você entende porque eu estou falando de algo muito sério? Eu falo assim, é muito sério. A direção de Deus, a revelação de Deus, a rota que Deus tem para algumas pessoas, que só se revela em quarto fechado, só se revela em monte,
só se revela num tempo a sós com o Senhor. Um pastor ia fazer um evento muito grande, era uma convenção, só de pastores, só pastores. Ia ser um tempo de edificação de pastores, de renovação, de ensino muito grande, milhares de pastores. E chegando próximo ao evento, aconteceu um problema de recursos e todos aconselharam, falaram: olha, é melhor cancelar, não tem como fazer esse evento, não há possibilidade de fazer esse evento, e é melhor cancelar. E ele falou, mas vai abençoar muita gente, são muitos pastores que vão ser abençoados e tal. Mas as pessoas aconselharam, falaram: é melhor você cancelar. Ele então falou assim, ele estava na igreja, ele falou: então faz o seguinte, eu vou ficar na minha sala, eu estou pedindo, por favor, não me incomode, não transfiram ligação, eu quero ficar só. E ele fez algo, não sei se você já fez isso, vocês estão me olhando com a cara, gente. Ele deitou no chão, ele pôs as mãos assim no chão, ele deitou no chão e ficou sozinho, falando com Deus. Depois de muito tempo, sozinho, chorou, falou com o Senhor, esperou. Bate na porta. Aí ele ficou, falou: poxa, eu pedi para não me incomodar. Aí a pessoa falou: essa ligação o senhor tinha que atender. Ele falou: eu não quero atender, eu preciso ficar aqui. Mas a pessoa falou: mas essa ligação o senhor tem que atender. Ele atendeu. É um empresário, estava no aeroporto, ia embarcar. No aeroporto, ele viu uma informação de uma convenção que ia ter, leu toda a informação. Quando ele está lendo, ele ia embarcar, Deus falou com ele: eu quero que você pague isso. Ele falou: nem conheço, não sei. Ele estava lendo toda a informação ali. Deus falou com ele: eu quero que você pague isso. Ele conseguiu o contato, ligou. O pastor atendeu. Ele falou: o senhor é o pastor, tal? Eu estou lendo aqui, vai ter uma convenção assim, né? O senhor vai fazer um evento aí, tal. Eu nem imagino o que é isso, eu só estou vendo aqui que são milhares, é para milhares de pastores aqui. Mas enquanto eu estou falando com o senhor agora, Deus está falando comigo: pague isso. E eu estou mandando agora para a conta da igreja. Aí ele falou um valor que ele mesmo Deus falou para ele. E aquele valor pagava todo o evento. Há coisas que você se perde, você muda a rota, você se assusta, você não sai do lugar, porque você não entendeu estar um tempo a sós com Deus. A palavra de Deus, Jesus diz assim: entra no teu quarto. Há situações, há momentos que você precisa fazer isso. Pede licença, fecha a porta, porque você precisa ouvir a voz de Deus. Recebe agora isso que eu vou te falar. A voz de Deus, ela é mais poderosa que o barulho das grandes águas. Não importa o que você estiver passando, não importa as vozes que você estiver ouvindo, se você fizer essa busca pessoal, solitária, preste atenção, você vai ouvir a direção de Deus para a sua vida. E a direção de Deus é sempre segura. Mas você precisa entender, você precisa ter essa busca, retiro pessoal. Por isso que alguns não entendem o que é ter um jejum, o que é ficar um pouco a sós, o que é tal coração, para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se ouve em momentos como esse, sozinho, só eu e Deus. Deixa eu falar algo para você. Eu sinto no coração essa noite aqui, Deus está chamando alguém para estar sós com Ele, porque quer revelar coisas ao teu coração.
coisas grandes e firmes que você não sabe. Isso não se revela de outra forma, a não ser dessa forma, estar a sós com Deus. Alguém me ouviu? Deus quer revelar uma direção para a sua vida. Você pode falar isso para alguém? Vá para o teu quarto, feche a porta e ore. Qual que foi a primeira que eu falei? Ande perto de alguém que tem direção de Deus para... Olhe para mim, um dia Jesus falou para os discípulos assim: vou orar. Os discípulos falaram: nós vamos pescar. Jesus falou assim: vou orar. E foi sozinho. E os discípulos falaram assim: nós vamos pescar. Sabe o que aconteceu? Veio uma tempestade tão grande, quase virou o barco. Mas preste atenção, o que Pedro faz? Eu preciso estar perto dele. Ficar no barco não quer dizer que eu estou perto dele. Eu preciso ir na direção dele, eu preciso estar perto dele. Mesmo que eu tenha que andar sobre águas, eu tenho que ir na direção dele. Eu tenho que estar perto daquele que tem direção de Deus para a sua vida. Há momentos que nós precisamos, meu irmão, a razão porque muitas vezes você está vivendo na média, vivendo abaixo, é porque Deus está te chamando para algo maior. Ele tem uma direção, Ele quer abrir, descortinar para você, mostrar. Na sexta-feira nós tivemos o evento dos homens aqui. Os homens que estão aqui, que vieram, pode dizer um amém? Amém. Foi bom? Rapaz, se é mulher, a coisa ferve, mas é homem. Foi bom, gente? Quer ver? O cachorro quente foi bom, gente? Mas foi um tempo aqui muito precioso. E após o evento, homens vinham falar comigo assim, me abraçavam, estendiam a mão e falavam assim para mim, obrigado por você ouvir a voz de Deus. Eles não estavam dizendo assim: obrigado porque você teve uma estratégia, obrigado porque você inventou esse negócio, obrigado porque, rapaz, que ideia mirabolante. Não falaram nada disso. Sabe o que eles falaram? Obrigado porque você ouviu a voz de Deus. Ainda bem que você ficou a sós para ouvir Deus falar e trouxe isso para nós aqui. É tudo que nós fugimos. Deus chamou o povo para dar uma direção para o povo. Moisés falou: o Senhor está nos chamando. Eles falaram assim: vai tu, ouve tu e traz para nós. Sabe o que Deus queria? Dar uma direção. E o povo falou: vai você, ouve você. Nós ficamos aqui. Mas sabe o que Deus está querendo? Que você suba ao monte. Deixa eu falar, Deus tem um plano perfeito para toda a sua vida, para todo o seu futuro, para toda a sua casa. Você crê nisso? Tire um tempo a sós com Deus. E eu termino, a última coisa que eu quero falar: meditar na palavra de Deus. Esse tempo com a palavra de Deus será divisor de águas na sua vida. A palavra meditar quer dizer pensar, ficar pensando naquilo, até que aquilo entre no seu coração, até que aquilo esteja dentro de você, ok? Preste atenção aqui. Josué está chorando, faz 30 dias ele está chorando por falta de direção. A pergunta dele: o que eu faço agora? Como é que vai ser agora? Porque Moisés sabia o que ele ia fazer, mas como é que vai ser? Aí Deus chega nele e fala para ele: medita
dia e noite. Ele fala para ele. Por quê? Preste atenção, por favor, olhe aqui para mim. Como é que Deus falava com Moisés? Alguém sabe? Como que Deus falava com Moisés? Face a face. Sabe como é que era esse face a face? A tradução é que a gente vai mudando a língua, e aí não há palavras que se encontrem para isso, mas é a mesma atitude, a mesma ação de alguém que está livrando a pessoa de afogamento, boca a boca. É a mesma coisa. É alguém que abre a boca e sopra dentro da boca. Então esse face a face é como se Deus abrisse a boca e soprasse dentro de Moisés toda a direção, todo o caminho, tudo quanto Deus queria fazer. Toda a revelação era boca a boca. Moisés morreu. Agora você tem que fazer a palavra de Deus entrar na tua boca, no teu coração. Sabe como? Meditando. Alguém está aqui, está me ouvindo? E aí, quem faz isso, permite que isso, e fique pensando nisso, e pensando nisso, até que isso entre dentro do seu coração. Presta atenção, quem faz isso, sabe o que a Bíblia diz? Então, tu farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Por quê? Porque a palavra de Deus vai te guiar, não te desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Guardei a tua palavra no meu, para não errar. Vai ser caminho perfeito. Medita. Permita que Deus, através da palavra, faça boca a boca contigo. Permita. Hoje eu estou mudando toda a sua perspectiva de ler Bíblia. Permita que na sua leitura devocional, no seu tempo com Deus, seja boca a boca de Deus trazendo direção para a tua vida. O assim diz o Senhor. Você entende? Se abrir a Bíblia agora e falar assim, Deus vai falar comigo. Assim como Ele falava com Moisés, agora Ele vai falar comigo pela sua palavra. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, hoje nos fala por sua palavra. Salmo 119, 105, e eu termino. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Por favor, eu disse que eu ia falar coisas sérias, porque para mim isso é tão sério. Você entender que você precisa ter uma referência muito forte, de andar perto de gente que tem Deus na sua vida, tem direção de Deus para a sua vida, e você ficar como Josué, que ficava perto de Moisés, porque sabia, e ele ficava olhando, e ele via algo muito estranho. Moisés entrava numa tenda, e quando ele entrava na tenda, descia uma chama sobre a tenda, e ali se ouvia voz, e era uma voz que falava com ele, e dando a ele revelações, trazendo direção, e Moisés saía tão seguro da tenda, tão seguro, ele não saía como alguém perdido, não, saía como alguém muito posicionado, muito tranquilo, e Josué ficava olhando aquilo, assustado com aquilo que tinha acontecido ali, porque Deus estava lá. E aí Josué andou a vida toda perto. Eliseu viu Elias e ele se admirou tanto, porque havia uma direção tão forte de Deus sobre a vida de Elias, que Elias testava ele. Elias falava assim: olha, Deus me deu uma direção, e ele disse para eu ir para Jericó, fica aqui. E Eliseu falou: eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui, eu perco a direção, mas se eu for contigo, a minha direção é a mesma que Deus tem dado sobre a sua vida. Quando Elias se vai, fica um homem perdido? Não, já tem direção de Deus sobre a vida dele, já tem continuidade. Razão porque muitas pessoas não têm continuidade, porque deixaram de andar perto de alguém que tem direção de Deus para a sua vida. Estão perdidas, tentando, vão ficar tentando.
Eu falei de coisas sérias porque é muito bom nós estarmos na igreja, gente, é muito bom ouvir uma pregação, é muito bom cantar, é muito bom frequentar um culto, é maravilhoso. Mas deixa eu falar algo para você: o que traz revelação de coisas sérias, fortes, seguras, o que traz direção, o que abre porta que ninguém fecha, o que traz caminhos aonde não há caminhos, meu irmão, não é esse tempo aqui, é um tempo a sós. Alguém está me ouvindo? Diga amém. É um lugar secreto, é um lugar que você fecha a porta, e talvez, olha, por favor, estou falando com alguém aqui, talvez seja o dia inteiro na presença do Senhor. As melhores músicas cantadas, e eu já fui, vou usar a expressão fã, né, para tentar explicar. As melhores músicas compostas que o Brasil cantou, inclusive, do Diante do Trono, foram geradas em muito tempo de solidão, sozinho, trancado, fechado, chorando, e Deus dava a letra todinha. Alguém está me ouvindo isso? Tem revelações, tem segredos, tem coisas guardadas que só vão se descortinar para alguém que paga o preço de subir no monte. E por último, meditar dia e noite na palavra, porque vai ser um boca a boca de Deus trazendo direção para a tua vida. Fica de pé.